Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei o horário que você está assistindo. Me chamo Paulo, sou professor de Física, também sou professor de Matemática e sou mestrando no ensino de Ciências e Educação Matemática, ali especificamente na área do ensino de Física. E eu vou começar hoje o que seria uma lista de limites, tá? Você que estuda aí cálculo 1, que em algum momento você tem que responder alguns limites, né? A gente vai fazer uma playlist aqui, desde os exemplos mais simples, aqueles mais básicos de quando eu estou caminhando os primeiros passos, até exemplos mais avançados. E esses exemplos mais avançados, tá? Eu não vou jogar informação para vocês do nada. A gente sempre revisa, ou eu coloco em algum localzinho aqui do quadro, o que você precisaria saber, seja informações do ensino médio ou do ensino superior, para que você pudesse responder aquele limite. Tudo bem? Então, aos poucos, vamos começar com os exemplos mais simples até os mais avançados. Eu sei que para responder limites, eu tenho vários tipos de limites. E eu sei que também para responder esses limites, eu tenho vários tipos de técnicas, né, que eu posso utilizar. E essas técnicas também a gente vai abordar no que seria aqui na resolução desses limites. Vou nomear cada uma, vou dizer quando é que você realmente utiliza cada uma, e aí a gente revisa se precisar, para que você fique aquecido e realmente tenha um conhecimento para responder limites. Que eu sei, o ensino superior ele não é tão fácil, tá? Você sai do ensino fundamental estudando fundamentos e vai para o ensino médio, né, para trabalhar ali questões de nível médio, e depois você vai para um nível superior, onde as questões são bem mais avançadas, que não são questões comuns que trabalhamos ali, né, em física, em matemática, tanto no ensino fundamental ou então no ensino médio. São questões avançadas, tá? Então tem alguns casos de limites que eu sou sincero para você, dá trabalho, mas que não é impossível de você fazer. No primeiro exemplo aqui, exemplo número 1, eu tenho um limite, né, de x tendendo a menos 7 de 2x mais 5. Alguns exemplos de limites eu consigo responder só pegando esse valor e substituindo aqui. Então, onde tem x, eu substituo por menos 7. Essa aqui é aquele tipo de limite mais facinho, que o professor bota ali só para você não zerar. Então, você pega esse valor e você substitui aqui. E a gente tem o que seria o valor do nosso limite. É importante ressaltar para você que nem toda vez que eu vou substituir esse valor aqui, tá, em uma função, ele vai nos dar um resultado esperado, tá? Às vezes ele pode nos dar uma, né, indeterminação. E quando isso acontece, a gente não pode mais utilizar o que seria a substituição direta. A gente não pode mais utilizar esse método que eu estou utilizando aqui agora. Aí a gente tem que utilizar outra artimanha, outro, digamos assim, artifício matemático para que eu possa desenrolar minha questão, tudo bem? Então, esses exemplos iniciais serão de substituição direta. A gente pega só o valor que x está atendendo, a gente substitui aqui, né, no valor de x que está sendo apresentado, e aí a gente obtém o nosso valor. Tá? Mas em algum caso, futuramente, a gente vai substituir de forma direta e vai dar 0/0. E aí eu vou ter que adotar outro meio. Tá? Voltando, eu tenho um limite de x tendendo a menos 7. Então, onde tem x, eu vou substituir por quem? Por menos 7. Tá? Então, eu vou ter, tá? Eu vou só substituindo aqui direto. Eu tenho que isso aqui vai ficar, né? O que seria 2, que multiplica aqui, ó, menos 7, tá? Mais 5. Tá? Aqui eu voltei, né? Resolvendo aqui primeiramente a multiplicação. 2 vezes menos 7, eu tenho que seria menos 14. Tá? Menos 14 mais 5. Tá? Eu vou ter que isso aqui é um valor de menos 9. Então eu tenho que ir para o meu exemplo 1, onde eu tenho, né, um limite de um x tendendo a menos 7, né, de 2x mais 5. Tá? Isso aqui vai ser igual a menos 9. Então, você adotou esse método. No final que você terminar, faça isso, tá? Que fica bacana. Ele vai saber que você pegou o menos 7, substituiu aqui e deu esse menos 9. Tudo bem? Então, essa aqui foi o nosso primeiro exemplo. E não vamos perder tempo, tá? Já vamos para o nosso exemplo número 2. Aqui eu já tenho um x que tende a 12. Tá? Vamos lá. Eu tenho que isso aqui vai ser igual, vou substituir onde tem x pelo número 12. Então, eu vou ficar com 10 menos, aí 3, que multiplica aqui o x, né? Que no caso multiplica 12. Eu sei, tá? Não vá cometer isso aqui, não. Que às vezes você faz, ó, 3 menos 3. Você tá assassinando a matemática aí, jovem mutante, tá? Não faça isso com sua vida, não. Tá? Faça isso, não. Você aprende lá no ensino fundamental ali, né? Que você tem uma ordem operacional para que você possa resolver. Eu sei que a multiplicação, ela vem antes da subtração. Então, eu resolvo isso aqui primeiro. Tá? Então, eu tenho que 3 vezes 12
Isso aqui, no caso, é 36. Então, eu tenho menos aqui. Então, esse menos pertence a isso. Então, fica 10 menos 36. E aqui eu vou ter um valor de menos 26. Aí, repete lá aquela coisa, tá? Ao final, eu tenho que o limite, tá, de x tendendo a 12, né, de um 10 menos 3x, isso aqui, né, quando eu resolvo, vai ser igual a menos 26. E o exemplo número 2 está respondido. E aqui agora nós temos o exemplo número 3, de um limite de x tendendo a menos 2, de menos x ao quadrado mais 5x menos 2. Mesmo processo, substituição direta, substituir onde tem x por menos 2. Só que atenção aqui nessa questão, porque tem um menos aqui, e a gente não se confundir com esse menos do menos 2, o valor negativo. Vou substituir aqui com calma, ó. Eu vou ter aqui, tá? Deixa eu só trocar a cor do lápis. Eu tenho aqui o que seria, ó, menos da definição, aí menos 2, e tudo isso o quê? Ao quadrado. Mais, aí o 5, que multiplica, ó, o menos 2, tá? Menos 2 da própria definição. Então, eu estou fechando aqui. Às vezes eu utilizo parênteses dentro de parênteses, mas aqui eu estou colocando uma chave, tá? Né? Uma chave aqui para a gente facilitar. Ó, menos 2 ao quadrado. Resolvo a potenciação. Menos 2 ao quadrado. Professor, eu sei que isso aqui é o quê? É menos 2 que multiplica menos 2. Menos por menos, isso aqui é mais. 2 vezes 2, 4. Aí esse menos já estava aqui, tá, cara? Então você repete, porque você só utilizou esse menos aqui. Então eu vou chegar aqui, tá? E fazer, né? O que seria o menos da definição, tá? E aqui, né, eu repito o 4. Aí, mais, resolvo a multiplicação aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Só que aqui é um valor negativo, então fica menos 10, né? Então, no lugar desse mais aí, se você quiser, tá? Você coloca aqui o que seria menos 10. Ou só substitui direto aqui, é a mesma coisa. Menos 2. Menos 2. Vou pedir permissão, porque o quadro já está ficando no seu limite. Aí vou responder aqui, só continuando aqui abaixo, tá? Mas aí no caderno de vocês, você faz um negócio mais organizado. Ó, menos 4, aí menos 10, 10 e menos 2. Então eu tenho aqui que menos 4 com menos 10, menos 14, com menos 2 aqui, menos 16. Então eu tenho que o limite de um x tendendo a menos 2, tá? De um menos x ao quadrado mais 5x menos 2, isso aqui me totaliza em um valor de menos 16. Vá perdoando se não ficar tão retilíneo como você gosta. Eu não tenho a mesma proporção aqui não, de que vocês não, tá? Eu geralmente trabalho num quadrozinho quadriculado, então estou dando o meu melhor aqui, porque esse aqui não tem. Bem, chegamos no exemplo número 4. E logo, logo, nós vamos parar de usar a substituição direta, porque vamos chegar no exemplo que vai ficar 0 sobre 0. Não é agora, mas talvez uns 2 ou 3 exemplos a mais aqui que eu vou fazer, não sei ainda o total. E vai chegar até um ponto que essa substituição direta não vai dar mais certo. Mas vamos aumentando o nível aos poucos, tá? Vamos lá. Exemplo número 4. Tem um limite de um x tendendo a menos 2, de um x elevado ao cubo, menos 2x elevado ao quadrado, mais 4x mais 8. Vou com muita calma aqui, tá? Ao contrário do outro exemplo, que já tinha um menos, e eu trabalho com um valor negativo do x, então agora sim eu posso colocar o que seria o menos 2 aqui. E o outro menos da questão anterior, se você resolveu, se você viu, você sabe que eu deixei ele de fora, porque ele não participava de fato desse x, tá? E esse aqui participa, ó. Então eu vou ter aqui o que seria, ó, menos 2 elevado ao cubo. Menos, aí eu tenho 2 que multiplica, tá? Para deixar claro, multiplica, né? O x, que no caso seria o menos 2. Então, abro parênteses, menos 2. E o quadrado aqui é referente a esse menos 2. Mais 4 vezes menos 2, mais 8. O quadro é um pouquinho limitado, tá? Então, vou continuar aqui abaixo. E você ignore, organize no seu caderno aí. Você tem bem mais espaço do que eu aí, né? De organizar. Eu tenho aqui, né, bem de fato aqui para a gente organizar, tá? Eu tenho que esse menos 2 elevado a 3, ele é a mesma coisa de menos 2, tá?
para melhorar isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Tá? Isso aqui é menos 2. Existe uma diferençazinha, tá? Então eu tenho menos 2 elevado a 3, tá? Tá tudo elevado aí. Então eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai me totalizar um valor, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos por menos, mais por menos, menos. Então isso aqui eu já tenho que é 8. Eu tenho aqui também o que seria o menos 2 aqui, ó, elevado, né, ao quadrado. Então eu vou descer ele aqui um pouquinho, vou pedir permissão a você, tá? Sei que eu estou rabiscando muito aqui, talvez até você não goste, mas eu peço que você me perdoe. Aí então eu tenho menos 2 elevado ao quadrado. E aqui isso aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Eu estou tentando ter esse carinho com você, porque às vezes eu não sei como é que está o seu nível matemático, mas vai chegar um certo ponto que eu não vou fazer mais isso não, é de cabeça. Menos 2 vezes menos 2, isso aqui no caso seria 4, não é isso? 2 vezes 2, 4, menos por menos mais. Então é 4. Então eu vou ter aqui que isso aqui vai ser igual, ó. Vou substituindo, menos 2, né? Elevado a 3, vamos lembrar que esse 3 é para o parênteses inteiro, tá? Eu tenho uma agoniazinha, eu substituí aqui. Esteticamente eu estava me incomodando. Então isso aqui eu já fiz, né? Que no caso é menos 8. Tá? Então isso aqui é menos 8. Vou só descer aqui um pouquinho. Isso aqui é menos 8. Tá? Aí eu tenho que menos da definição vezes, tá? O que seria menos 2 ao quadrado, que no caso seria quem? O 4, né? Então isso aqui vezes 4. Mais 4 vezes menos 2. Isso aqui no caso seria menos 8. Então no lugar desse mais, se você quiser colocar já o menos 8, você pode, tá? Então, menos 8. E aqui eu vou ter o quê? 1 mais 8 aqui, que sobrou da definição. Eu sei que isso aqui, ó, menos 2 vezes 4, isso aqui me totaliza, né, o que seria menos 8. Primeiramente, multiplicação. Lembre-se aqui, ó, eu tenho operações de soma e de subtração aí. Mas não confunda não, tá? Lembre-se, né, da hierarquia das operações matemáticas. Então, vamos lá. Eu tenho que isso aqui vai ser, ó, já vou fazer um pouquinho direto aqui para poupar espaço. Como disse a você. Eu tenho menos 8 com 8. Eu já posso simplificar. Não é cortar não, tá? A gente usa muitas vezes o termo cortar, mas é no impulso. Mas isso aqui é simplificar. Simplifiquei, né? Subtrair aqui, isso aqui é zero. Só sobrou esses dois aqui. Menos 8 com menos 8. Isso aqui me totaliza, né? Um valor de menos 16. Aí no finalzinho você não esquece não. Que o limite de um x tendendo a menos 2 de x elevado a 3 menos 2x ao quadrado mais 4x mais 8, isso aqui me resulta em menos 16. No exemplo número 5, eu tenho um limite de um t tendendo a 6 de 8 vezes um t menos 5 vezes t menos 7. Né? Cada um no seu termo aqui. Isso aqui é um T, tá? Não é o T mais lindo do mundo, não. Eu não tenho a letra mais linda do mundo, não. Mas eu tenho boas intenções aqui com vocês. Então vamos responder aqui. Eu tenho aqui 8, que multiplica, o que seria, ó, substituindo aqui, 6 menos 5, vezes, né, 6 menos 7. Isso aqui foi de boa. Foi de boa mesmo. Essa aqui, professor, eu peguei essa aqui lá na minha lista. Tá? Essa aqui é a que vocês não tem que errar. Erre numa difícil, pô, mas não erre numa dessa, pelo amor de Deus. Tá? Errar na difícil. Até que você chega pro seu amigo e diz, ei, pô, errei na difícil. Aí o cara chega lá e diz, errei na fácil. Você passa vergonha, meu irmão. Aí você passa vergonha. Seu amigo diz logo assim, ei, pô, volta pro fundamental. Mas você sabe que limite de tanto você resolver, às vezes dá um pouquinho de nervosismo e você acaba se confundindo, né? A gente brinca e a gente zoa. Mas a verdade tem que ser dita, né? Então eu voltei aqui, ó. Isso aqui tá em parênteses, tá? Então eu vou resolver logo o que tem dentro disso aí. Ó, 6 menos 5, isso aqui é 1. Tá? Isso aqui me resulta em 1. Aí eu tenho 6 menos 7. Menos 7. Eu tenho menos 7. E aqui é 6. Isso aqui me resulta em quê, hein? Menos 1. Então eu vou ficar com 8 vezes, né, 1 vezes menos 1. Tá?
8 vezes 1, 8. 8 vezes menos 1 seria menos 8. Então, eu tenho que o limite de um t que tende a 6, né, de um 8, t menos 5, vezes t menos 7. Isso aqui é um t, tá? Pelo amor de Deus, o t feio, menino. Deixa eu apagar aqui que eu tô agoniado. De um t menos 7. Isso aqui vai ser igual a menos 8. Quinto exemplo respondido. Tenho aqui agora, né, limite de um s que tende a 2 sobre 3, de 3s que multiplica, né, 2s menos 1. E aí eu vou substituir. Ó, agora eu tenho uma fração. Entenda o seguinte, jovem mutante, que você tem cabeça dura demais. Em cálculo, quando você está pagando ele, eu sei que você aprende coisas novas, né? Se você aprende teoremas novos, né? Formas diferentes de você resolver as coisas. Só que tudo isso que você vai aprender, de fato, você vai utilizar o que você aprendeu no ensino médio e no ensino fundamental. Isso aqui é uma fração. Então, possivelmente, eu possa precisar de divisão de fração, multiplicação de fração, subtração ou soma de fração. E é uma coisa que a gente espera que você já saiba, esteja pronto para adaptar. E tem gente que chega, verdade, tá isso, chega no ensino superior e isso aqui, a base, não está aquecida. E aí dificulta muito, né, para que você desenvolva a sua continha. Tá? Então, vamos substituir aqui, tá? Eu tenho que isso aqui vai ser 3, que multiplica, ó, substituindo aqui, né? 2 sobre 3, tá? E aqui eu vou ter, ó, de um 2 que multiplica, né? O que seria, né? 2 sobre 3. 2 sobre 3 menos 1. E aqui eu fechei, que seria meu parênteses. Ó, simplifiquei, simplifiquei. Ficou só o 2, né? Ah, professor, pode, né, meu filho? Isso aqui está multiplicando, tá? Se tivesse somando aqui 3 mais 2, eu não posso simplificar o 3 que está somando com o 3 que está embaixo. Não pode. A multiplicação eu posso, né, professor? Pode, você pode. Tá? E se for somando? Aí você está matando a matemática. Tá? Os procedimentos. Então, beleza. Ó, repare só. 3 vezes 2 é 6. Dividido por 3, 2. Tá? Então, se eu simplifico e simplifico, dá o mesmo valor. Então, matematicamente, isso que eu fiz está na legalidade, tá? Aí eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui fica 4 sobre 3 menos 1, né? Então, eu vou repetir aqui. Então, ficou o 2 aqui, 2, que multiplica aqui, ó. Aí, o 4 sobre 3 menos 1. Tá? Menos 1. O parênteses não tá o mais bonito do mundo, não, tá? Mas eu vou deixar assim, tá? Eu tô numa proporção aqui um pouquinho, né? Não é tão bacana aqui, né? Responder, tá? Ó, 4 sobre 3 menos 1. Professor, eu sei, né, que embaixo de todo número tem o quê? O número 1, tá? E aí eu tenho o quê? O que seria, né, uma subtração de fração. E o que é 1, professor? É 3 sobre 3. Eu poderia substituir por 3 sobre 3? Poderia também. Mesma coisa, pô. Ó, 3 dividido por 3 é 1. E se for 1 sobre 1, é 1 também. Então você escolhe a forma de responder. Tem diversos caminhos aí. Aí eu vou resolver esse processo fracionário aqui, tá? Ó, cheguei aqui, né? Ó, quem é o MMC deles dois aqui? Eu sei que é 3. Eu tenho 4 sobre 3 menos 1 sobre 1 aqui, tá? Eu tenho que aqui, né? O MMC vai ser 3. Tá? 3. Vou até fazer aqui o processo. Tá? 3 dividido por 3. E depois o resultado que eu tiver aqui eu vou multiplicar. O mesmo processo você faz nesse outro aqui do lado, tá? Quando você está comendo na padaria, você está comendo um pão, você dá um pedaço a um e o outro fica olhando, não. Você tem que fazer a mesma coisa para os dois. Tá? Uma coxinha, um pastel, uma pizza. Quem amiga é tu, pô? Vamos lá. 3 dividido por 3. Eu tenho 1. 1 vezes 4. Então, eu tenho que isso aqui é igual a 4. Vou repetir o menos. 3 dividido por 1. Professor, é 3 vezes 1, 3. Então, eu vou ter que isso aqui, ó, 4 menos 3 é 1. E o 3 já estava aqui. Então, eu tenho que esse termo aqui, ó,
Quando eu resolvo ele é 1/3. Tá? Ele é 1/3. E agora, né, eu posso desenvolver isso aí. Ó, é uma fração, cara. Fica 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 3, né? É a mesma coisa de eu dizer para você que é 2/3. Então, eu tenho aqui agora, aqui para esse exemplo, que o limite de S tendendo a 2/3, tá? De um 3S de 2S menos 1, tudo isso aqui é igual a quanto? A, no caso, que seria 2/3. Lembrar, tá? Eu fiz o procedimento assim, mas no final você faz isso, tá? Para ficar mais bonitinho e estético, né? Para os nossos exemplos. Eu já fiz aqui esses 6 exemplos de forma de substituição direta. Eu acredito que os exemplos agora, que vêm à frente desse aqui, vão adotar outros métodos. Então, é mais bacana, tá? Porque a gente não resolve limite só de uma forma, tá? Tem diversas formas de você resolver. E quando a gente não consegue resolver por um método, a gente tenta outro. Não deu esse segundo método, a gente tenta o terceiro, o quarto, o quinto, e assim por diante. E aí você vai pegando o jeito, porque limite, quando você vai aprender matemática, você vai aprender física, é uma coisa muito mecânica. Senta a bunda na cadeira, meu irmão, põe uma lista lá e começa, né, com um lápis fazendo isso aqui. Porque senão, meu irmão, não tem como não. Tá? Por isso, há um alto índice, né, de reprovação e de evasão nas universidades, nas cadeiras de exatas, né, dos cursos de exata, porque a base não está forte e às vezes o indivíduo, vamos falar a verdade, não tem coragem de sentar a bunda na cadeira e resolver listas. Não é uma, duas, três, não. É 50, é 100, é 150. Meu irmão, você está pensando que você é quem? Einstein? Está pensando que é Isaac Newton? Eles mesmos resolveram muita coisa, né? Sentando a bunda na cadeira e resolvendo. Aí você, o bam, 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 vai aprender em 2 exemplos. Tudo. Não, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, mano. Os próximos exemplos serão com outros métodos, tá? Então, até o próximo vídeo.